Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu quero saudar você e a sua casa em nome do Senhor Jesus, na certeza de que o nosso Deus está presente na sua vida, no seu lar, na sua história, conduzindo assim os seus passos. Que Ele continue a sustentar e manifestar da presença dEle na sua vida e na sua família. Nestes que são tempos, dias de grandes dificuldades e provações, eu quero compartilhar uma porção da palavra do Senhor com vocês nessa noite, que está baseado em 2 versículos. O primeiro deles encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 33. Apenas este versículo de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 33. O segundo texto encontra-se em Salmos, capítulo 16, ou Salmo 16, versículo 7. Por ora, eu vou ler apenas o livro de Samuel, o texto aqui do capítulo 25. Então diz assim, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 33. E bendito seja o teu conselho, e bendita seja tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com minhas próprias mãos. Novamente, e bendito seja o teu conselho, e benditas sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com minhas próprias mãos. Vamos orar? Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graças, Senhor, por estarmos juntos em oração, unidos pela ação exclusiva do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Te damos graças pelas maneiras que o Senhor nos possibilita estarmos juntos em comunhão e exercer essa comunhão. Que essa mensagem, ó Deus, do Senhor possa ser exclusiva mesmo para a minha vida, para a minha história, me ajudando no momento que eu vivo, mas que seja também útil, apropriada para os meus irmãos e irmãs, nas suas histórias, no momento que elas vivem nesses dias. Assim nós buscamos do Senhor ouvir de Ti a mensagem para os nossos corações. Pedimos isso, que o Senhor faça isso em nós e por nós, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa meditação, nesse instante, é ligando filtros. Falei, como assim? Pense nisso, pense nessa frase, pense nessa ideia, ligando filtros. Tenho andado preocupado há algum tempo já com o fato de muita gente das nossas igrejas comumente darem ouvidos a qualquer pessoa, a qualquer tipo de mensagem, a qualquer tipo de voz, a ler qualquer tipo de mensagem e de tomar certas palavras, certas mensagens, certos escritos, como se fossem verdades realmente vindas de Deus para as suas vidas. E eu quero justamente, dentro dessa preocupação, trazer aqui este alerta para nós. Nós temos necessidade de ter alguns filtros. O que é um filtro? Na verdade, quando essa palavra nos vem à mente, nós pensamos em algo que vai filtrar, que vai purificar, que vai tirar as impurezas, tirar o excesso e dar para a gente algo próprio, apropriado, adequado para aquilo que estamos buscando. Então, quando se pensa em filtro de água, nós pensamos numa água pura, purificada. Em tempos atrás, há muitos, talvez 20, 40 anos atrás, nós precisávamos de menos filtros. As informações, as palavras que vinham sobre as nossas vidas, até os nossos ouvidos, elas tinham menos fontes. Ou seja, as pessoas mais antigas, elas vão se lembrar que a maioria das cidades, principalmente no interior, elas começavam assim: uma fazenda, depois uma igreja, às vezes católica, e a cidade crescia, o lugarejo crescia em volta dessas pequenas igrejas. Ali se formavam, então, as comunidades até a cidade se formar. Quem é que tinha a palavra? Quem é que dava o direcionamento? Geralmente, era o padre, ou o líder religioso, o pastor, o presbítero daquela pequena comunidade, e também a família.
Essas eram as fontes de informações. Eram dessas pessoas que nós ouvíamos o direcionamento, que nós buscávamos conselhos. Hoje, isso mudou. As informações estão num simples toque das mãos. Nós temos o mundo inteiro nas mãos, através dos nossos celulares, dos nossos computadores. Podemos ouvir e ver pessoas dizendo mensagens, pessoas de todos os cantos do mundo, até mesmo de idiomas que nós não sabemos. É possível ouvir hoje mensagens, traduzir, ou seja, vem de todos os lados. Com isso, com uma certa quantidade de mensagens chegando aos nossos ouvidos, nós carecemos de bons filtros, que nos ajudem a separar aquilo que realmente não nos ajuda. E aqui, com base neste texto, eu quero apresentar para você, pelo menos, 2 filtros. 2 filtros eu quero mostrar para você com base nesse texto de Samuel. Um terceiro filtro eu quero te mostrar com base no texto de Salmo, no versículo de Salmo. Mas eu quero então levar você a pensar nesses filtros, a ajudar a você, levar ajuda até você, para que você consiga filtrar as mensagens que você ouve, que você assiste. E por que não dizer, filtrar conselhos? O que nos faz ouvir conselhos? O que faz você ouvir um conselho? Ir em busca de um conselho? Na maioria das vezes, aprendizado. Outras vezes porque alguém já passou por uma determinada situação pela qual nós não passamos, então preferimos ouvir essas pessoas. Às vezes por inexperiência, enfim, nós ouvimos conselhos e buscamos conselhos ao longo da vida, até porque às vezes aprendemos assim. E o que nos leva a rejeitar os conselhos? A dizer, não, este conselho eu não quero, essa mensagem eu não quero. O que nos leva a rejeitar então os conselhos? Esse texto que eu li aqui é um texto que fala de uma história de Davi, uma parte importante da história de Davi. Davi é aqui já aquele que tinha sido escolhido por Deus para ser rei de Israel. Ele vai assumir o trono de Israel logo após Saul. Nesse momento ele é um fugitivo de Saul. Ele está num deserto, ele está fugindo de Saul, ele tem alguns homens, 600 homens, em torno de 600 homens sob suas ordens, e ele está num deserto aqui, numa região próxima a En-Gedi, próximo ao Carmelo, e ali ele está escondido nessa região. Quando Saul ia atrás dele, ele se dirige de um lugar para o outro, de um canto a outro no deserto, fugindo. E aqui nessa história, neste versículo, Davi está falando de algo bendito, ou seja, de uma ação bendita. E a ação de uma mulher, é Abigail. Abigail é esposa de Nabal. E o que acontece? Por que Davi está dizendo isso a essa mulher? Dizendo, bendito seja o teu conselho, e bendita seja tu. Ou seja, Davi escutou o conselho desta mulher, e Davi está dizendo, olha, esse conselho foi uma bênção para mim, você trouxe bênção sobre a minha vida com este conselho. A pergunta é, por quê? E a história é a seguinte, Davi, como ele está com seus homens já há algum tempo, fugindo de Saul, escondido nesse deserto, ele está numa região aqui, onde Nabal, o marido de Abigail, tem aqui rebanhos. Ele é um homem muito bem de situação na região de Maom, e ele tinha muitas propriedades, muito rebanho, muito rico. Porém, o nome Nabal significa justamente insensato. Esse homem era extremamente insensato, rude, ignorante. O marido de Abigail, que justamente seu nome significa sensatez. Ela é o oposto do marido. O que acontece então é que Davi manda 10 de seus homens até o marido de Abigail, até Nabal, e dizendo o seguinte, olha, fiquei sabendo que nessa região ali tem um senhor chamado Nabal, e ele é um cidadão muito bem, com muitas posses. Diga para ele que nós estamos em paz, que nós vivemos em paz aqui, durante esse tempo a gente tem convivido aqui, e que eu mando minhas saudações a ele. E fala para ele que a gente está aqui, e que durante esse tempo que nós estamos aqui, não sumiu nada dele, nós convivemos pacificamente. E Davi faz isso, e os 10 homens chegam lá diante de Nabal. O Nabal, quando
ouve esses servos de Davi, ele diz o seguinte: quem é Davi? Quem que é esse tal de Davi? Para eu dar ideia daquilo que ele tem a dizer, para eu levar em consideração aquilo que ele tem a me dizer. Não estou nem aí para Davi. E eles então retornam e contam para Davi. Só que Davi está vivendo um momento delicado da vida. Davi, como rei escolhido e fugitivo, Davi é um homem de espada e de batalha. Ele se enfurece e ele está pronto para se vingar de Nabal. E ele decide o seguinte: imediatamente ele fala com seus homens: desembainhem suas espadas, ou coloque as suas espadas aí na bainha, porque nós vamos lá. E nós vamos destruir Nabal. Nós vamos matar Nabal com todos os homens da sua casa. Vamos deixar só as mulheres e vamos tomar tudo dele. Davi está decidido com a sua vingança. Davi tem a sua reputação arranhada. E ele parte então para erradicar, vamos dizer assim, a família de Nabal. Enquanto isso está acontecendo, um servo do Nabal conta para a esposa de Nabal, para Abigail, e diz: olha, vieram uns servos de Davi aqui, fazendo uma saudação, pedindo para que, se o Nabal pudesse nos dar alguma coisa, seria muito bom, eles estavam precisando. Esses homens nunca tiraram nada de nós, eles sempre nos trataram muito bem, ali no nosso relacionamento, no dia a dia com os rebanhos, nunca nos trataram mal. E o nosso patrão, o meu senhor, foi profundamente rude e insensato como eles. E o servo de Nabal chega a chamá-lo de filho de Belial, ou seja, um filho do mal. E então a Abigail fica desesperada, e o servo diz o seguinte para Abigail: olha, eu estou te contando isso, mas o mal já está vindo ao nosso redor, nosso encontro. Cumpre a você, que é a patroa, ver o que vai fazer. E ela então, numa atitude ousada, ela reúne alguns presentes para levar para Davi, sem que o esposo dela soubesse. Ela se apressa, diz isso no versículo 18, a partir do versículo 18, ela se apressa e ela pega 200 pães, cheios de vinho, ou recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, ou seja, um belo presente, e ela leva até Davi. Ela chama alguns de seus servos para acompanhá-la neste encontro. Os servos vão à frente, ela vai seguindo com todos os presentes, e num determinado momento desse caminho, desse trajeto, ela se avista com Davi, ela para, Davi se chega para próximo dela, ela se ajoelha, coloca o rosto em terra e ela faz uma saudação a Davi. E ela diz para Davi o seguinte: permita que a tua serva fale algumas coisas para você. E ela vai falar uma série de situações para Davi. Ela vai dar uma série de conselhos para Davi. E no meio desses conselhos ela está dizendo o seguinte: não leve em conta o que o meu marido diz. Ele é insensato. Ele é filho de Belial. Não pense nisso. E dentro desses conselhos, Davi, tudo indica que Davi vai se aquietando, se acalentando o seu coração em tudo isso, e ele ouve os conselhos de Abigail. E esse texto que eu li aqui, o versículo que eu li, é justamente a conclusão de Davi, quando ele diz: olha, bendito seja o teu conselho. Bendito seja o teu conselho, bendita seja você, que com a sua ação, com a sua iniciativa, você me impediu de derramar sangue, de me vingar, de cometer vingança com as próprias mãos. Deixa eu falar dos filtros, 2 filtros que nós precisamos ter. O primeiro filtro é aquilo que eu chamo de filtro de linha. E talvez quando você pensa em filtro de linha, vem à sua mente realmente uma pequena tomada, às vezes não tão pequena assim, cheia de tomadas para a gente ligar, que normalmente em casa nós fazemos isso, né? Nós vamos lá, vamos colocando aqueles benjamins, o benjamin cheio de tomadas, fazemos aquela aranha cheia de coisas, mas muitos de nós usam lá os filtros de linha que servem justamente para evitar a sobrecarga de sistema. Não é desse filtro de linha. Eu estou apenas usando este nome para que isso possa marcar a sua vida. Mas eu tenho em mente o filtro de linha com
o filtro que nos leva a perceber se no conselho recebido há alinhamento entre o conselho que nos é dado e a vontade de Deus. É preciso perceber se no conselho que recebemos, se nas palavras que ouvimos, se nas mensagens que recebemos para as nossas vidas, se há alinhamento entre essas palavras, essas mensagens, estes conselhos e a vontade de Deus. É isso que Abigail vai dizer para Davi durante essa conversa. Abigail vai dizer para ele: olha, preste atenção, meu senhor, olha o que Deus tem feito na sua vida até agora. O senhor vai estar diante do trono, o senhor vai ser o rei de Israel. Mas preste atenção, lembre-se de como até aqui Deus conduziu a sua vida, do quanto Deus te abençoou, do quanto Deus tem te sustentado. E então Davi percebe que há alinhamento entre essas palavras e aquilo que Deus tem feito na sua própria vida. Nós precisamos de filtros de linha, irmãos e irmãs, nas palavras e mensagens e conselhos que chegam até nós, porque Deus não fará, não permitirá que façamos qualquer coisa que esteja contra a sua vontade. Deus deixou na Bíblia tudo o que Ele quer para nós, o jeito que Ele quer que nos comportemos, a maneira de nos conduzirmos. Então, quando alguém chega e se apresenta com uma mensagem, com um conselho, nos mandando fazer coisas ou nos comportar de maneira contrária àquilo que a vontade de Deus já está determinada para nós, a gente tem que fugir disso. Ligue os filtros de linha. Não deixe isso acontecer. Vou te dar um exemplo prático. Pessoas que falam a respeito de sonegação de impostos, dizem o seguinte: olha, você não precisa pagar impostos, o Brasil é corrupto, a corrupção está em todo lugar, então por que a gente precisa fazer? Você só vai ser mais uma, você não vai mudar o país. É verdade, isso não vai mudar o país, mas vai mudar quem você é na sua essência, vai mudar quem Deus quer que você seja. Deus não quer que façamos nada que seja contrário à sua vontade. Aquilo que Ele já quer para nós, como maridos, como esposas, como filhos, como patrões, como servos, Deus já estabeleceu para nós. Portanto, nós precisamos de filtro de linha. Perceber com calma, com cuidado, com estudo, se os conselhos que chegam até nós sejam conselhos que estão alinhados com a vontade de Deus. O segundo filtro, eu chamo de filtro de temor. Filtro de temor, isso é mais simples para nós. É apenas o filtro que nos leva a perceber se aqueles que nos trazem os conselhos, se aquele que nos dá o conselho, se aquele que ministra, de certa forma, uma palavra para nós ou sobre nós, possui temor a Deus. Porque quem não possui temor a Deus até pode dar conselhos, até pode aconselhar, mas são conselhos que não estão conectados com a vontade de Deus, são conselhos que não levam em consideração a expansão do Evangelho, o trabalho do reino, a composição do reino de Deus. E acima de tudo, são conselheiros que não estão preocupados se as ações produzidas pelos conselhos vão glorificar a Deus. Eles não têm compromisso com isso. Agora, aqueles que têm temor a Deus estão preocupados com a glorificação a Deus, com a glória que seja dada a Deus. A Abigail, ela mostra isso para Davi, e ela vai dizer para Davi todas essas coisas. Olha, Davi, foi Deus. Tanto é que Davi chega a essa conclusão: bendito seja o teu conselho. No versículo 32 ele diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi era alguém que sabia como funcionava o temor do Senhor, sabia da importância disso. E sabe de uma coisa? Nós, em toda a nossa busca por conselhos, nós buscamos por conselhos sábios. O conselho que nós queremos é, em suma, um conselho sábio. E o conselho sábio, ele vai partir do princípio do temor do Senhor. Pois a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ligue os filtros, use o filtro de temor. Se você está recebendo conselhos, se você recebe mensagens, palavras, nos seus dias, perceba se quem está trazendo essas mensagens
São pessoas, são homens e mulheres cujo coração são moldados pelo temor do Senhor. Pessoas com temor ao Senhor não vão permitir e não vão colaborar para que você faça alguma coisa que seja contrária à vontade do Senhor. Mas o terceiro filtro é um filtro que eu chamo de um filtro mais intenso. Porque pode ser que você, diante dessas possibilidades, você diz assim: pastor, mas eu não consigo entender, eu não fiquei satisfeito, eu não fiquei totalmente seguro se o conselho que eu recebi está alinhado com a vontade do Senhor. Eu não estou seguro. Ou então você ainda diz: olha, e mesmo quanto ao temor ao Senhor, parece que a pessoa que me traz o conselho, a mensagem, tem o temor do Senhor, mas eu não estou seguro ainda. Então, eu não estou seguro com o filtro de linha, e eu não estou seguro com o filtro de temor. E aí eu tenho para você o que eu considero ser um filtro de limpeza profunda. Esse é o último filtro. Ele se encontra no Salmo 16, versículo 7. E ele diz: bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. De novo, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Queridos, o salmista está dizendo que nós devemos bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é quem o aconselha, até durante a noite. A noite nos tempos da Palestina traz essa ideia da escuridão, da incerteza, da insegurança, dos momentos em que é hora para dormir. E aqui o salmista diz: olha, até durante a noite o Senhor me aconselha. O Senhor que sabe tudo sobre você, o Senhor que sabe tudo sobre a sua história, o Senhor que sabe tudo sobre o seu coração, os seus sentimentos. Ele é o melhor conselheiro. E quantas vezes nós deixamos de buscar conselhos do Senhor, na sua palavra, para buscar conselhos em gente que não tem uma história de vida alinhada com a vontade do Senhor e de gente que não tem o temor do Senhor. Há uma música do Stênio Márcios, que eu tenho usado muito uma frase dela, que nos ajuda muito nessas horas. A música, ela tem como título Tarde Te Amei. E ele diz, já na primeira frase da música, o seguinte: eu te procurava fora de mim, mas tu estavas o tempo todo dentro de mim. Às vezes nós buscamos o Senhor em tantas coisas, em tantos lugares, e nós nos esquecemos de que o Senhor habita em nós. Nesses tempos de tantas mensagens desencontradas, quantas mensagens, tenho certeza que você deve ter aí na sua caixa de mensagens, de WhatsApp, de e-mail, quanta mensagem que a gente fica sem jeito até de jogar fora, a gente não consegue nem ler tudo, quanta confusão. Isso também tem acontecido porque nós nos acostumamos a ouvir conselhos de todos os lados. Nesses tempos de muitas mensagens, de tantas informações, eu desafio você a ligar o seu filtro de linha. Perceba se tudo aquilo que é mensagem que vem para você como mensagem do Senhor tem alinhamento com a vontade do Senhor. Perceba se as pessoas que vêm até você trazer mensagens, conselhos, palavras, se são pessoas cujas vidas estejam pautadas sobre o temor do Senhor. Mas se mesmo assim isso não for suficiente, esses dois filtros não forem suficientes, use um filtro de ação profunda. Entre no seu quarto, feche a sua porta, dobre o seu joelho, fale com seu pai em secreto, porque o seu pai em secreto vai te ouvir e vai te ensinar. Meu desejo e a minha oração é para que nesses tempos de isolamento, de pandemia, de tantas mensagens absurdas, você encontre no Senhor e na sua palavra os ensinamentos e os conselhos que vão trazer vida para você, para a sua família, em todas as épocas. Que Deus te abençoe, que Deus continue a ministrar graça sobre você, em nome de Jesus. Eu vou orar por você mais uma vez, assim, concluindo aqui a nossa meditação nesse instante. Amado e querido Deus, dou-te graças por tua palavra, porque de uma história simples, ocorrida há tanto tempo atrás,
é possível aplicações para situações tão presentes, tão reais nos nossos dias. A tua palavra diz que há muitos conselhos por aí, muitos mensageiros. Nos permita ouvir a tua voz, nos faça discernir a tua voz, nos faça, Deus, perceber o teu chamar e o teu toque. Aconselhe meus irmãos e minhas irmãs. Seja o Senhor o conselheiro deles nas suas vidas, nas suas tomadas de decisões e no dia a dia de cada um deles. Essa é a nossa oração, Senhor. Ajude-os a mantê-los alinhados à tua história, a manter-lhes o coração temente ao Senhor e, acima de tudo, tendo os joelhos curvados, dobrados na tua presença. É a nossa oração e a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.